meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia de Veda número 4. Então, galera, eu decidi trazer pra vocês, então, a primeira parte, pra vocês acompanharem as minhas leituras nesse mês de abril, ao longo aí do Veda. E pra esse vídeo em especial, eu decidi trazer duas leituras que eu fiz logo no começo do mês. Na verdade, uma foi uma finalização, eu já tinha quase terminado no finalzinho do mês passado, e só completei mesmo, acho que os últimos 25% do livro foi agora no mês de abril. E eu tô falando do Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins, que foi publicado em 1915. Essa história, então, aqui ela vai contar sobre um grupo de três rapazes, ali, 3 homens, que eles estão viajando aí pelo mundo e eles escutam uma lenda, um boato de que existe lá no meio da floresta, num lugar super inacessível, uma terra onde só vivem mulheres, não existe homens. É claro que eles estão super curiosos e decidem, então, junto ali com um barco e um avião que eles têm, eles fazem essa expedição, meio que deixa ali registrado que eles estão indo, que eles podem não voltar, e vão para conhecer, então, o que realmente se passa nessa terra. Isso não é spoiler, é óbvio que eles vão conseguir chegar lá, e eu acho que isso aí é meio que básico, assim, a ponta de partida da história é que eles acabam chegando e são meio que feitos reféns por essas mulheres, e que são mulheres muito diferentes do que eles esperavam. Eu confesso que o começo desse livro eu achei ele um pouco, assim, meio denso. Dá pra sentir mesmo que ele é uma escrita um pouco mais antiga, afinal, né, já faz aí mais de 100 anos que ele foi escrito. Mas ao longo, conforme você vai andando pelo livro, você vai entendendo o que ele tá propondo, é muito legal e muito bacana. Porque o começo é super estranho, assim, você não sabe muito bem pra onde ele vai. Mas depois de um tempo, ele começa a revelar, então, realmente como funciona essa organização e como essas mulheres vivem ali sozinhas por tanto tempo. Uma das coisas que eu tinha mais curiosidade era saber, então, como elas se reproduziam, né? Porque, afinal, né, dentro do que a gente conhece, a gente precisa de um homem e uma mulher para gerar a reprodução. E é claro que esse é um dos pontos que eu achei mais legal do livro. Eu não vou contar pra vocês, vou deixar pra vocês descobrirem. Mas eu acho muito bacana porque até esse ponto são coisas que a autora coloca ao longo do livro realmente para fazer toda uma análise da sociedade, como a gente é organizado. Eu acho muito bacana porque ela me fez refletir muito sobre a nossa sociedade, como a gente trata, por exemplo, a produção de alimentos, como a gente trata dessa distribuição, como é cruel a forma que a gente organiza a sociedade, tantas pessoas pobres, tantas pessoas com tanto e tantas com tão pouco. E é muito legal ver essa parceria que essas mulheres têm, a forma, de certa forma, inocente que elas vivem a vida, como elas se entendem que o mundo, a riqueza e as crianças são, na verdade, de todos ali, ninguém é posse de ninguém. Então eu acho muito bacana em como elas pensam nas futuras gerações, como elas se organizam para que os próximos recebam tudo que elas estão fazendo no momento. É muito legal até porque tem uma parte que elas falam sobre uma árvore que elas plantam e que só vai dar frutos ali, sei lá, dali a 200 anos. E daí os rapazes perguntam, nossa, mas vocês plantaram, tiveram todo o trabalho, vocês nem vão poder colher os frutos. Ela, sim, mas as nossas filhas lá pra frente vão conseguir. E é isso que importa, é o que a gente vai deixar pra frente. Porque, né, a gente só vive a vida aqui e depois fica para as próximas pessoas. Então eu achei bem legal, porque eu esperava, claro, que tem toda uma discussão sobre o papel da mulher na sociedade, tem toda uma discussão do quanto esses caras são machistas, né, estruturalmente falando, ainda mais em 1915, e eles vão falar sobre isso porque elas não entendem por que as mulheres da nossa sociedade, da sociedade daquela época, ficavam só em casa cuidando dos filhos, elas não eram capazes de trabalhar. E os homens, por que não cuidavam dos filhos? Por que elas eram paparicadas? E daí tem uma parte que eu achei muito legal, que ele quer carregar uma cesta para uma das mulheres, que ele fala, na nossa sociedade é um cavalheirismo você carregar uma cesta de compras para as mulheres, ali, uma cesta de frutas. E ela falou, mas essas mulheres da sua sociedade são tão fracas que elas não conseguem carregar uma cesta. É muito legal, sabe? É muito bacana toda essa reflexão. Mas tirando isso sobre a mulher, que eu acho que é, com certeza, o foco principal, ainda vai ter toda uma discussão sobre a organização da sociedade, como eu disse, como encaram as coisas, sobre religião, sobre maternidade, paternidade. Então, é muito legal, é muito bacana toda essa construção. Eu confesso que no começo eu tava com muita raiva dos 3, então eu dei uma travada, assim, porque eles falavam umas coisas, assim, muito
ah, ok, é uma sociedade de mulheres, mas as mulheres que eles tiveram contato em primeiro momento são as guerreiras ali, digamos assim. Umas mulheres numa faixa de 40 anos, guerreiras, super musculosas. Eles falam, ah, essas aí são as solteironas, são, de certa forma, assim, eles usam os termos querendo dizer como se fossem lésbicas ou algo do gênero, super pejorativo. E isso me incomodou bastante no começo, mas eu entendo que é uma crítica da autora, né? Afinal, é ela que tá escrevendo. E realmente o que ela pensava naquela época era super progressista, até pra hoje. Eu acabei dando pra esse livro 4 estrelas e super recomendo, é um livro super curtinho. Eu acho que dá pra ler assim umas 4, 5 horas tranquilo, tem menos de 200 páginas. Saiu uma edição nova agora, que eu não lembro exatamente qual editora, que ficou bem legal o trabalho. Eu quase comprei ele, mas acabei lendo por e-book mesmo, porque eu achei mais prático. Seguindo então a temática de mulheres, eu achei legal trazer esses 2 livros porque, de certa forma, o tema vai basicamente pro mesmo lado, que é Mulher Maravilha, a Verdadeira Amazona, que é da Jill Thompson. Eu não sou muito por dentro de autores de quadrinhos, então eu realmente não conheço. Mas eu achei super legal o trabalho da Jill. Aqui a gente vai conhecer quase que uma nova origem da Mulher Maravilha. Na verdade, o básico é o mesmo. Elas ainda são da ilha de Themyscira, ela ainda é filha da Hipólita, enfim, ela é uma criança. Mas eu achei muito legal porque a autora aqui propõe uma reflexão um pouco diferente, o que eu achei super bacana. Porque pra mim, eu acho que pra todo mundo, a gente vê a Mulher Maravilha como uma deusa, que ela é, uma coisa meio inalcançável, porque ela é super forte, ela é uma pessoa com um senso de moral muito bom, ela é muito justa e tem todas aquelas 1000 qualidades. Ela é a melhor delas por causa de ser filho dos deuses e tudo mais. E aqui ela propõe um novo tipo de abordagem da Mulher Maravilha, que na verdade, quando ela foi gerada no meio das Amazonas, ela foi tão paparicada, ela foi tão agradecida ela ter sido feita, né, ter sido gerada a vida dela, que todas elas consideravam ela como, tipo, a mascote de todo mundo. Então ela era a princesa da ilha e ela era super mimada por todos. E isso fez ela se tornar super arrogante, super mimada, achando que ela era sempre a melhor, que ela sempre deveria levar vantagem sobre todas as outras. E é sobre isso que esse quadrinho vai falar, o que eu achei super bacana, assim, acho que a autora consegue realmente trazer uma história tão diferente da nossa para uma realidade mais perto, que realmente faz todo sentido, né? Apesar de ela ter as milhões de virtudes que ela tem, ela era uma criança crescendo com milhões de paparicos e tudo mais. E a mãe dela, por amar muito e ser muito grata por tudo que os deuses fizeram dando a Diana pra ela, ela acaba meio que deixando passar. E claro que aqui vai culminar numa coisa um pouco complicada aqui e vai mudar um pouco sobre a origem de a Mulher Maravilha, o porquê dela sair da ilha de Themyscira e vir pra Terra. O que eu achei super legal, claro que eu não vou contar porque é realmente o plot da história, mas é muito bacana, eu achei assim super legal porque eu gosto muito dessa personagem e achei super legal, uma leitura super rapidinha, claro, né, quadrinhos, o Arthur até me zoa porque eu só leio os balãozinhos, mas não, dessa vez realmente eu parei pra admirar, até porque no final desse quadrinho ela mostra todo o processo de criação, os traços que ela fez, o desenho e depois como ela foi colocando cores, como ela fez as pinturas, né, porque pelo que entendi ela pintou mesmo todas as cenas. E é muito bacana, é um outro tipo de experiência, eu acho que é muito legal pra pôr entre alguns livros, porque, principalmente livros mais densos, porque você dá aquela relaxada, é uma coisa super visual, super bonita, super colorida de ler. Então, acho super legal, fica aí a indicação de A Verdadeira Amazona. Então, galera, por hora é isso. Eu decidi trazer, então, essas 2 leituras porque eu achei que, de certa forma, elas tinham algum tipo de correlação. E como não é pra ser uma resenha super extensa, é mais pra comentar minhas leituras, então eu já deixo aqui registrado essas leituras que eu fiz ali logo no primeiro e segundo dia do mês de abril. E conforme eu for lendo mais coisas, eu vou trazendo pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e assistiram até aqui, não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhar, ativar o sininho pra receber notificações aqui do canal. E a gente tá, como vocês já sabem, no Veda, então amanhã tem mais vídeo e a gente se vê. Falou!